Olá, seja bem-vindo ao Notícias em Debate, de volta para casa depois de uma temporada nos pontos turísticos da Baixada Santista. E na semana de estreia de nossos estúdios, o Notícias em Debate abre oportunidade para você fazer o programa junto com a gente. Para participar é só mandar um vídeo gravado na horizontal para o nosso Facebook TVB Band Litoral ou para o nosso e-mail nd@tvb.com.br. Lá você vai encontrar todos os temas que vão ser discutidos nos próximos programas. Hoje a gente recebe o presidente da Fiesp, Ciesp, SESI, Senai e Sebrae e pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Paulo Scaff. Boa noite, Paulo Scaff, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Bom, vamos falar sobre alguns assuntos, que eu queria começar um pouquinho sobre a política, voltar um pouquinho no tempo. A questão do impeachment de Dilma Rousseff, a Fiesp, ela foi favorável ao impeachment. Como é que o senhor vê o cenário que se formou a partir daí? Você sabe que a Fiesp tem como prioridade o desenvolvimento do país, a geração de empregos, de renda, o empreendedorismo, o fortalecimento das empresas, enfim. A Fiesp ela tem essa grande preocupação com o desenvolvimento do país. E nós chegamos a uma conclusão na época que com o governo Dilma não haveria solução. Não haveria solução da economia sem uma mudança na política. Por essa razão que de uma forma inédita, antes de todos, porque nós fizemos isso 6 meses antes que qualquer outra entidade tomasse essa posição, a Fiesp, por decisão unânime da nossa diretoria, tomou a posição a favor do impeachment porque por enxergar que a mudança, quer dizer, a mudança no cenário político beneficiaria e daria condições de recuperação, porque a economia estava indo para o abismo. Tanto é que nós chegamos a ter 14 milhões de desempregados, tínhamos a inflação em alta, os juros em alta, um cenário, a Bolsa de Valores despencando, e o cenário era péssimo economicamente e com perspectiva de piora. Nós não estávamos errados. Esse ano e meio do governo Michel Temer, na verdade, o que a gente assiste hoje, o desemprego ainda é alto, mas reduziu de 14 milhões para 12 milhões e meio de desempregados e a possibilidade, depois de 2 anos, em 2015, 2016, de quase 3 milhões de desempregados, quase não, mais que 3 milhões de desempregados, já o ano passado brecou, caiu muito fortemente o desemprego, houve um desemprego bem menor, em torno de 100 e poucos mil, é muita coisa, mas comparado a 3 milhões e 100 mil desempregados nos anos anteriores. E esse ano há uma projeção de gerar quase 1 milhão de novos empregos. Então veja que nós não estamos errados em relação à mudança da economia. Nós estamos assistindo a Bolsa de Valores batendo recorde, nós estamos assistindo as empresas sendo reestruturadas, é o caso da Petrobras e outras empresas estatais, e também as reformas. Foi aprovada uma importante reforma trabalhista, a regulamentação do trabalho terceirizado, que era uma realidade. 12 milhões de pessoas trabalham com carteira assinada no trabalho terceirizado e faltava uma regulamentação. O teto de gasto público, grande parte dos problemas do Brasil era a gastança dos 10 anos do governo PT, que acumulou 4 trilhões de reais em dívida para o governo federal. O próprio governo aprovou uma lei limitando o seu gasto, pondo um teto, como faz a dona de casa, como fazemos todos nós, como fazem as empresas. O governo também se autolimitou através de lei. Ele está limitado num teto com base na inflação do ano anterior. Então acaba a gastança. E tem ainda, em termos de reformas estruturais, o desafio da reforma tributária para simplificar o sistema tributário, para agilizar, para baratear, enfim. E a reforma da Previdência. Mas a realidade é que havia necessidade de uma mudança no governo, havia necessidade de uma mudança política para abrir caminho para um ajuste da economia. E foi isso que nós defendemos. E houve a mudança, com o impeachment da então presidente Dilma, e houve a mudança hoje, passado aí mais que ano e meio, a gente observa, e a mudança da economia foi muito, muito positiva. Ainda as coisas estão com muita dificuldade, não tem dúvida, mas nós estamos num caminho positivo de soluções. Hoje a situação é muito melhor do que estava um ano atrás. E eu não tenho dúvida que daqui a um ano estará bem melhor do que hoje. Então nós acertamos quando definimos
em defender uma mudança na área política para criar condições de ajustes na área econômica. E dentro desse ponto, ainda dois pontos que foram ressaltados é a questão da necessidade do ajuste fiscal e o estouro do orçamento, que foi esses dois pontos que o senhor acabou de colocar. A gente pode dizer que existe uma perspectiva que o Brasil volta a respirar agora esse ano? Qual é a sua projeção em relação ao emprego? Já está, né? Veja que no mês de janeiro desse ano foram gerados 78 mil novos empregos. O saldo de emprego, eu me refiro a saldo, quer dizer, entre demissões e admissões. Isto projeta a possibilidade desse ano de 2018 atingir perto de 1 milhão de novos empregos. Então, a realidade já mostra isso. A economia está mostrando sinais de retomada de crescimento. A previsão esse ano é um crescimento em torno de 3%, positivo. Imagine só, entre 2015 e 2016 foram quase 4% negativo cada ano. Em 2017, houve já um crescimento, uma reversão disso, de 1% positivo. É pequeno, mas já inverteu. Deixou de ter um crescimento negativo para ter um positivo, de 1%. E esse ano a previsão é 3% positivo de crescimento. Então é um ano que a economia vai crescer positivamente, o emprego vai se recuperar. Vai resolver o problema do desemprego? Não vai, lamentavelmente, porque não há nada mais duro de toda essa história do que o desemprego. Um desempregado é muito ruim, imagine milhões, não é? Mas a gente tem que entender que o problema era complicado e leva um tempo para se consertar. O importante é o avião estar na rota correta. O que nós estávamos antes era na rota que ia bater no paredão. Agora nós estamos na rota correta, mas leva um tempo para as coisas se ajustarem. Nós estamos no caminho, assim que eu vejo. Né? Ok, então no próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com Paulo Scaff, presidente da Fiesp, Ciesp, Senai, SESI e Sebrae e pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Bom, a gente estava conversando sobre vários assuntos, principalmente relacionados a emprego. Eu queria falar agora um pouquinho em relação à educação, Scaff. O senhor, como presidente de SESI, Senai, tem um engajamento em relação à educação também, né? Quais são as propostas agora? Na verdade, eu tenho a educação como prioridade, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a 4ª revolução industrial no mundo. Nós estamos vivendo um momento da inteligência artificial, da realidade virtual, um momento que, se educação sempre foi importante, hoje é indispensável. Porque nós sabemos que com essa 4ª revolução industrial, que não está na nossa mão, a gente querer ou não, é um movimento global, como em 1800 houve a primeira revolução industrial com a máquina a vapor, ou na virada do século com a invenção da energia elétrica, ou em 60, na década de 60, o computador. Agora nós estamos na 4ª revolução industrial. É um movimento global que a gente queira ou não queira, ele já está acontecendo. E o que vai levar é o fechamento de muitas profissões. Fechamento de muitos setores, mas outras profissões vão nascer, outros setores vão aparecer e então outras oportunidades vão ter. O segredo é nós nos adaptarmos, o homem sempre se adaptou às revoluções industriais da história. Nós temos que nos adaptar novamente a esta. Acho que a ordem agora é reinventar, né? E passa por educação de qualidade. Se você não der para a molecada, para a moçada, uma educação básica de qualidade, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, enfim, se você não der a base, o alicerce da educação, você vai estar comprometendo uma geração toda. E é isso que nós fazemos com excelência. Os investimentos são fortíssimos no SESI e no Senai, temos mais do que 1 milhão de alunos todos os anos e com qualidade reconhecida. Nossos alunos do Senai ganham prêmios internacionais como melhores do mundo, comparado a China, a Japão, a Estados Unidos, a Reino Unido, a Coreia, enfim. E o mesmo em relação aos alunos do SESI. Temos investimentos fortes em todo o estado de São Paulo, com escolas novas, com ensino em tempo integral, com boa alimentação, com prática de esporte, com atividades culturais. É a educação completa. É a educação onde a criança aprende na sala de aula, mas também aprende
nos laboratórios, na quadra de esporte, na alimentação, nas atividades culturais, é a educação completa. Então, eu dou um valor muito grande à educação. O que transforma uma sociedade é a educação. É lógico que a questão da saúde, a questão da segurança, todos são temas importantíssimos e principalmente porque todos estão muito carentes. Mas nós não podemos distrair da educação. E na educação nós não temos discurso, nós temos realidade, realizações. E eu entendo que os governos, a escola pública, ela tem que ter a mesma qualidade que uma escola do SESI. A escola pública profissional tem que ter a mesma qualidade que uma escola do Senai. E isso é possível, sim, e precisa ser feito. Agora, já que o senhor tocou nesse assunto, o governo do estado recentemente fechou 3 escolas aqui na nossa região, 3 escolas estaduais. Como é que o senhor vê essa questão? Existe falta de investimento ainda do governo do estado em relação a essa questão da educação, que é um fator tão importante? A gente falou no primeiro bloco sobre a questão do desemprego, né? Às vezes existem oportunidades no nosso país onde as pessoas elas não têm uma formação adequada. Então elas às vezes perdem oportunidades de emprego porque elas não têm a formação necessária que o mercado precisa. O senhor está falando de uma educação de qualidade que a gente sabe que o SESI tem. Agora, será que essas escolas estaduais também já estão preparadas? O que pode melhorar ainda em relação a isso? Lamentavelmente, o que nós assistimos é uma maioria de escolas públicas do estado em que professores não são respeitados e os alunos não aprendem. Então, o problema de fechar uma escola ou o problema de ter uma escola aberta em que os alunos não aprendem e os professores não são respeitados é quase a mesma dimensão de problema. Então, o que precisa realmente é haver vontade política, encarar o item educação com muita seriedade. Não adianta inaugurar uma escola, não adianta ter só uma escola, não adianta os tijolos e as paredes de uma escola. Adianta aquela escola ser um templo sagrado de conhecimento, onde professores e educadores sejam respeitados e os alunos aprendam para ter oportunidade na vida. Principalmente, eu repito, hoje em dia, que nós vivemos uma nova revolução industrial e que o conhecimento e a educação é que vai fazer a diferença para adaptação nas novas profissões que vão surgir e nos novos setores que vão surgir. Porque, senão, caso contrário, você pode comprometer uma geração inteira. Falar um pouquinho sobre a questão da indústria, que também é o seu nicho, né, de especialidades. Scaf, a questão da indústria 4.0, que o senhor chegou a mencionar, que é a questão desse aprimoramento nessa revolução industrial, o senhor acha que a gente já passou por essa crise? Esse último ano foi um ano muito difícil, a nossa região sofreu bastante, principalmente a cidade de Cubatão, que perdeu muitos postos de emprego no setor da indústria. Como é que o senhor vê esse avanço agora da tecnologia dentro da indústria e esses postos serem abertos possivelmente? Lamentavelmente, como o Brasil tem passado nos últimos anos por uma crise econômica, como nós comentamos, e uma crise política, nós nos viramos muito para dentro, para os problemas brasileiros, para os problemas da crise brasileira. E nos distraímos do que está acontecendo no mundo, que é uma verdadeira revolução. Eu tenho procurado, como presidente do Senai, como presidente do SESI, dar maior atenção possível a esse momento da indústria 4.0. Por exemplo, inaugurei escolas do Senai, em São Caetano, por exemplo, uma escola 4.0 que eu ouvi de um presidente de uma companhia alemã, que ele não viu na Alemanha nada melhor que aquilo. Não é? E o mesmo em relação ao SESI. Nós temos hoje escolas novas do SESI, que são laboratórios para esse novo momento. Porque quando a gente fala revolução industrial, as pessoas podem pensar assim, é uma revolução dentro da indústria. Não, revolução industrial é uma revolução na sociedade, na mudança dos hábitos, né? Dos costumes. Quando você fala em inteligência artificial, você pode ter um carro autônomo, significa um carro que não tem motorista no futuro. Então, essa função de motorista vai deixar de existir, mas vai ter uma outra função de oportunidade para as pessoas. Então, exatamente isto que vai mudar na saúde, vai mudar nos serviços, vai mudar na indústria, vai mudar nos costumes pessoais das famílias, é necessário que haja uma adaptação. Nós estamos nos esforçando para, apesar das dificuldades internas do Brasil, não deixar o Brasil perder esse trem, perder essa oportunidade. Então, nós temos feito pelo Senai, pelo SESI, buscando modernidade. Eu estive há pouco tempo, no final do ano passado, chefiando uma missão para o Vale do Silício. Visitamos as principais companhias de lá, fazendo intercâmbios
entre o Senai, o SESI, a indústria de São Paulo, com esse centro que é o Vale do Silício, na região de São Francisco, nos Estados Unidos, enfim, onde você ouve falar em transações de bilhões de dólares, você não ouve falar em crise lá. Então é isso que nós queremos trazer para o Brasil. E não adianta modernizar apenas as empresas, o Estado tem que se modernizar, o Estado tem que ganhar agilidade, tem que deixar de ser uma máquina enferrujada, burocrática, tem que ter modernidade, gestão. A honestidade e seriedade é básico. Eu estou falando em coisas que são ainda mais, vamos dizer, são complementares ao que é básico, que é ter honestidade e seriedade. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com Paulo Scaff, presidente da Fiesp, Ciesp, Senai, SESI e Sebrae e também pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Bom, Scaff, vou falar um pouquinho sobre a questão da segurança pública. A gente teve recentemente a intervenção militar no Rio de Janeiro, o que é muito próximo do estado de São Paulo, né? Como é que o senhor vê essa questão? Como que São Paulo pode se preparar para não virar quintal de bandido? Na verdade, o problema de segurança pública nós temos em todo canto. Em São Paulo, é nos enganar pensar que nós não temos problema de segurança pública. Não adianta nós ficarmos vendo índices de homicídio e dizendo que nós não temos problema de segurança pública. Eu quero saber, aqueles que estão nos acompanhando, quem tem sensação de segurança no estado de São Paulo. No Rio bagunçou de uma vez, essa intervenção foi positiva, entendo que tem que aumentar o rigor, inclusive no Rio de Janeiro, dar poder de polícia ao Exército para poder agir, para poder ter busca e apreensão, para que a operação realmente tenha resultado, não é? E aqui em São Paulo, nós, lamentavelmente, temos aí organizações criminosas, tráfico, em todos os cantos, aqui na Baixada Santista, em cidades do interior, cidades menores, cidades maiores, enfim, há necessidade de ter muito rigor na segurança pública. Há necessidade de haver uma mudança na legislação, por exemplo, em que aquele criminoso, aquele bandido que é condenado a 6 anos, não tenha que cumprir pena em 1 ano e seja perdoado os outros 5. Tem que cumprir os 6 anos. Há necessidade de um combate forte à corrupção. Enfim, caso através de corregedorias enérgicas, há necessidade de haver a coragem, a decisão política para enfrentar realmente a questão da segurança pública e essa história de algumas regiões, por exemplo, São Paulo, aqui não pode ter acesso, o Estado não está presente em algum lugar, a polícia não tem acesso em algum lugar. Isso é um absurdo. A lei do Brasil é uma só, a Constituição brasileira é uma só. Não pode ter 2 leis, não pode ter leis de bairros ou de periferias ou de comunidades em que bandidos comandam. Então, o que eu defendo é rigor absoluto e para o cumprimento da lei. Não entendo que exista a lei do Brasil, de São Paulo e leis de bandidos. Bandido tem que tem que estar preso e cumprindo suas penas. Um Estado mais enérgico para não acontecer o que aconteceu com o governo do Estado do Rio de Janeiro, né? Mais enérgico, mais eficiente e não se deve fazer entendimento nunca com bandido. Com bandido não tem acordo. Agora, o senhor, enquanto pré-candidato ao governo do Estado, como o senhor vê os principais desafios do nosso Estado? Olha, eu diria que os problemas do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo é um Estado maravilhoso, um Estado que tem um orçamento comparável a alguns países do mundo, não é? Teríamos tudo para ser uma referência para o Brasil e para o mundo. E, lamentavelmente, não somos em muitas coisas. Falamos da segurança pública no Estado, acho que falta posições mais enérgicas, mais vontade política, mais apoio aos bons policiais, mais serviço de inteligência, investigação, modernidade, hoje com tecnologia, mais combate à corrupção e também legislação mais rigorosa. Isso na segurança pública, tem o que fazer. Na saúde não é diferente, nós precisamos ter agilidade para aqueles que precisem serem atendidos a tempo, a hora, com agilidade, com qualidade. Na educação, precisamos ter escola que as crianças aprendam e que os professores sejam respeitados. Então eu vejo, além da infraestrutura, vejo aqui a questão da Baixada Santista, a questão do porto, a necessidade de investimentos, em transporte por trilhos, a necessidade de acesso a porto, a transporte hidroviário, enfim, a ponte Santos-Guarujá, que é uma novela que há décadas, ora é na ponte, ora é túnel, é hora de parar de se discutir as coisas e fazer acontecer. E o que eu aprendi na vida é fazer acontecer.
É possível, então, a gente ter um cenário diferente nos próximos anos, não só para a nossa região, como para o nosso estado e para o nosso país? Eu não tenho a menor dúvida disso. O Brasil é um país maravilhoso, o estado de São Paulo é um estado maravilhoso e o povo brasileiro, o povo paulista são excelentes, enfim. Não há nada que impeça nós sermos referência a ser seguida por outros países do mundo. E não estamos aí, muitas vezes, com situações vergonhosas. Ok. Presidente Paulo Scaff, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelas suas informações, sucesso. Eu que agradeço, Roberta, muito obrigado pelo convite, parabéns a você pelo seu trabalho e agradeço a todos que nos acompanharam aí e desejo um excelente 2018 a todos. Notícias em Debate fica por aqui, uma ótima noite para você. Até mais.